Agora eu quero te ensinar quais são essas notícias que merecem atenção. Já que eu não preciso monitorar todas, qual que eu tenho que prestar atenção e que tem potencial de causar alto impacto. Faz o download do material complementar que eu já deixei junto desta aula para você ir estudando também, se familiarizando com as siglas e com os nomes, tanto em inglês como em português, que depois você vai olhar no calendário econômico e vai olhar ali a sigla, vai ver o nome, já vai saber do que se trata e poder adaptar na sua estratégia. Para qualquer moeda, qualquer instrumento financeiro, geralmente as notícias que causam mais impacto estão relacionadas a bancos centrais. E quais são as siglas e os bancos que você deve prestar atenção? Principalmente se você vai negociar o iene, o dólar australiano, a libra, o euro e o dólar, com certeza. Nos Estados Unidos, são duas siglas que fazem referências ao Banco Central, o Fed e o FOMC. São duas comissões que tratam do Banco Central americano. Então, o FOMC, ou Federal Open Market, Comitê Federal de Mercado Aberto, é uma das mais importantes comissões que compõem o Federal Reserve System, o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos. O comitê foi formado para supervisionar operações de mercado aberto dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a autoridade para definir taxa de juros é dividida entre o Conselho de Governadores da Reserva Federal, seja o Banco Central, e o Comitê Federal de Mercado Aberto, que é o FOMC. O Conselho decide sobre mudanças nas taxas de desconto, após recomendações enviadas por um ou mais dos bancos regionais da Reserva Federal. O FOMC decide sobre operações de mercado aberto, incluindo os níveis desejados de dinheiro do Banco Central ou da taxa de mercado desejada de fundos federais. Então, esteja atento a essas duas siglas aqui quando se trata do dólar, porque ela faz referência ao Banco Central americano. Na Europa você vai ver o ECB, o Banco Central Europeu. No Reino Unido, BOE, que é o Bank of England, o Banco Central da Inglaterra. Austrália, RBA. E no Japão, BOJ. Dentre esses bancos centrais aqui, existem os principais anúncios. Então a gente tem os nomes aqui em inglês e a tradução. No Investing você já consegue ver o nome do anúncio com a tradução. Lá no TradingView você vai ver em inglês. Então quando você vê lá, normalmente aqui com relação a bancos centrais, esses anúncios geralmente eles acontecem no mesmo dia e também no mesmo horário. Salvo os discursos de presidentes aqui que pode variar. Mas, por exemplo, você vai ver lá Policy Statement, declaração de política monetária. Isso aqui é muito importante para qualquer um dos bancos. Interest Rate Decision, ou seja, a decisão da taxa de juros. Extremamente importante esse tipo de notícia. Press Conference, a coletiva de imprensa, que normalmente acontece após esses anúncios aqui. Meeting Minutes, ou seja, as atas de reuniões. E President Speaks, que são os discursos de presidentes dos bancos. Você vai ver lá o discurso, você vai ver o nome em inglês e normalmente o nome do presidente que vai fazer o discurso. Tem lá o horário e a data em que vai acontecer esse discurso. Então, essas aqui são as notícias principais relacionadas a bancos centrais. Tem sempre estar atento aqui, ó. Decisão de taxa de juros, declaração de política monetária, coletiva de imprensa, atas das reuniões e discursos de presidentes do banco. Fique bastante atento quando você encontrar no calendário econômico esses anúncios, seja em inglês ou lá acompanhando em português. Eu aconselho que você já comece a se familiarizar com os termos em inglês. Depois temos relatório de emprego. E qual que é o principal anúncio que você deve prestar atenção? Que já falamos bastante, que é o payroll, que é o relatório de emprego não agrícola dos Estados Unidos. Depois nós temos taxas de inflação. Quais são os principais anúncios que você deve monitorar com relação à taxa de inflação, independente do par de moedas que você estiver negociando? Então, quando você vê lá no iene, por exemplo, CPI ou PPI, você já sabe que está falando sobre... Em português você vai encontrar como IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Isso aqui faz referência à inflação. O IPP, Índice de Preços ao Produtor.
Então, sempre que você vê, seja em inglês, CPI ou PPI, ou já traduzindo IPC ou IPP, você já sabe que é notícia de taxa de inflação. Isso aqui é muito importante em qualquer moeda. E depois, atividades econômicas. Quais são os principais anúncios? Em inglês, você vai ver GDP, que é o PIB. Então, em português, o PIB, Produto Interno Bruto. Em inglês, quando você vê lá no TradingView, por exemplo, no calendário econômico, algo relacionado a GDP, você já sabe que é o PIB, faz referência ao PIB. ISM, em português você vai ver como PMI industrial, que é o índice de atividade industrial. Retail Sales, vendas no varejo. Então, aqui com relação a atividades econômicas, preste bastante atenção nesses 3 tipos de anúncios aqui: Retail Sales, ISM e GDP. Com relação à inflação, CPI ou PPI, e anúncio com relatório de emprego. O único que você deve prestar atenção, existem outros também nas outras moedas, mas com certeza o que causa impacto é o payroll. E quando for relacionado a bancos, você já sabe que são esses nomes aqui. Então, já está o material para download aí para você poder estar memorizando. E agora a gente vai ver no dólar, que é o principal que a gente deve monitorar, quais são as 10 principais notícias que você deve prestar atenção. Eu criei essa tabela com as 10 principais notícias, 10 principais anúncios que você deve monitorar, principalmente no dólar americano. Isso aqui tem alto potencial de criar impacto no mercado. Então nós vamos colocar os nomes e siglas em inglês, a tradução, categoria e a frequência que acontece esses anúncios. Por exemplo, o Non-Farm Payroll. Tradução, relatório de emprego não agrícola. Categoria, taxa de desemprego. A frequência ele acontece uma vez ao mês, é uma frequência mensal. Depois você vai ver um outro tipo de anúncio que é o CPI, MOM, que é mensal, ou ele vai aparecer com YOY, que é o anual, que é o The Consumer Price Index, que é o IPC mensal ou IPC anual, que é o índice de preços ao consumidor. Ele é a inflação. E ele acontece de forma mensal e também anual. Depois você vai ter o PPI, MOM, que é mensal, The Producer Price Index, que traduzindo será o IPP, mensal, índice de preços ao produtor, também inflação, vai acontecer na frequência mensal. Depois nós temos o GDP, QOQ, que significa trimestral, que é o Gross Domestic Product, nada mais é do que o PIB, o Produto Interno Bruto. Atividade econômica, e a frequência desse anúncio é de 3 em 3 meses. Depois nós temos o Fed Interest Rate Decision, que é a taxa de juros do Banco Central americano. Então é a taxa-alvo de fundos da Reserva Federal, Fed. Você já sabe que isso aqui é o Banco Central dos Estados Unidos. Categoria, taxa de juros, Banco Central, acontece quando? Quantas vezes? Mensalmente você vai ter esse anúncio. É muito importante você estar acompanhando. Depois nós vamos ter FOMC, que faz referência. Aí são 2 notícias aqui. O Statement ou o Press Conference. Normalmente vai acontecer no mesmo dia e também no mesmo horário praticamente. Você vai perceber isso. Que é o Comitê Federal de Mercado Aberto, uma declaração deles e depois uma conferência de imprensa. Isso daqui também tem poder de mover o mercado com muita força, dependendo do que acontece aqui, tanto na declaração como na conferência de imprensa do FOMC. Também faz referência ao Banco Central e acontece mensalmente esse tipo de anúncio, tanto o Statement como o Press Conference, né, a declaração e a conferência de imprensa. Depois nós temos o FOMC Meeting Minutes, ou seja, as atas da reunião do FOMC, e também acontece normalmente no mesmo dia, aqui na mesma faixa de horário, que também faz relação ao Banco Central e acontece uma vez ao mês. Depois nós temos o Fed Chair Speaks, que é o discurso do presidente do Banco Central americano. Então vai aparecer sempre ali
Fed Chair, aí vai aparecer o nome de quem for o presidente atual, speaks. Então é o discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Quantas vezes acontece? Quando acontece? Isso aqui é variável, às vezes 2 vezes ao mês ou mais, e não tem como saber exatamente, de forma fixa, qual será o dia e o horário. A gente consegue identificar ali no calendário econômico, mas a quantidade de vezes que isso acontece varia. Depende quando o presidente ele quer fazer algum discurso ou algum anúncio. Então, quando acontece esse discurso de presidente de Banco Central, você já sabe que pode acontecer também alta volatilidade no dólar e em tudo que o envolve. Depois temos o anúncio Retail Sales MOM, que é o mensal. Então, sempre que você vê a sigla MOM, você sabe que é um anúncio mensal. Faz referência a vendas no varejo mensal. Então, vendas no varejo dos Estados Unidos, atividade econômica. Esse tipo de anúncio também aparece mensalmente. E depois nós temos o ISM, que faz referência ao Instituto of Supply Management. Então, tem esse nome todo aqui, o Instituto. Em português, significa PMI Industrial. Também acontece de forma mensal esse anúncio, que é o Índice de Atividade Industrial do Instituto of Supply Management, ISM. Também atividade econômica, ele acontece de forma mensal. Vou mostrar para você como que você pode entender o que significa cada uma dessas notícias. Sei que eu não vou me estender aqui, não vou te dar uma aula de economia, mas eu vou mostrar como que você pode se informar o que causa essas notícias, o que elas significam e qual a importância delas na economia, em qualquer ativo que você estiver negociando. Então, essas são as 10 notícias que nós observamos que de fato tem poder para causar impacto ali, principalmente você que vai negociar fazendo day trade ou scalper, ou seja, operar em gráficos rápidos no intraday. Esse tipo de informação é muito importante. Agora, se você quiser informações mais precisas e detalhadas sobre o que é uma notícia, o que você pode fazer? Aqui no Investing.com a gente tem essa informação já em português. Eu coloquei aqui o filtro das notícias de alto impacto para essa semana. A gente vai procurar aquelas que nós identificamos como as mais importantes, não é porque é de alto impacto que eu vou me preocupar com todas. Quero observar as mais importantes, por exemplo, o PIB trimestral dos Estados Unidos, decisão de taxa de juros, no caso aqui do dólar neozelandês. Eu vou clicar em cima da que eu quero ter uma informação, por exemplo, PMI industrial, sexta-feira, dia 1 de dezembro, isso aqui é muito importante. Vou clicar aqui e aqui eu vou ter uma informação detalhada sobre o que é essa notícia. Então, é um índice de atividade dos gerentes de compras, PMI industrial ISM. O índice de atividade industrial do Institute of Supply Management controla a quantidade de atividade industrial que ocorreu no mês anterior. Essa informação é considerada uma medida muito importante e de confiança econômica. Se o índice tem um valor abaixo de 50, devido a uma diminuição da atividade, tende a indicar uma recessão econômica, especialmente se a tendência continuar por vários meses. Um valor substancialmente acima de 50 provavelmente indica um período de crescimento econômico. O índice ISM é o resultado de uma pesquisa mensal de mais de 400 empresas de 20 indústrias ao longo dos 50 estados. A qualidade principal do ISM foi comprovada ao longo do tempo. Durante uma recessão, o fundo do ISM pode preceder o ponto de viragem do ciclo econômico por alguns meses. Valores superiores aos esperados devem ser considerados como positivos ou altos para o dólar, enquanto que valores inferiores aos esperados devem ser considerados como negativos para o dólar. Então a gente observa aqui, já há alguns meses, esse anúncio ele tem vindo abaixo de 50. Se você vir clicando aqui em exibir mais, você vai ter todo um histórico sobre esse anúncio. Aqui em 4/1 de 2022 estava acima de 50, então mostrava um bom período econômico.
para o dólar, e aqui já começou a indicar uma possível recessão. Então, desde dezembro de 2022, veja que ele sempre vem abaixo de 50. E a gente tem a projeção, por exemplo, hoje a projeção agora para o dia 1 de dezembro é de 47,6. O anterior foi 46,7. Se isso daqui sair acima desse valor, imagine que saia aqui acima de 50. Vai ser uma notícia excelente para o dólar, isso aí vai causar uma valorização no dólar. Agora, se continuar saindo próximo do que já está acontecendo normalmente nos últimos meses, ou um pouco abaixo aqui da projeção, pode ser que não vá causar tanto impacto. Agora, se sair muito abaixo, então isso pode ser uma péssima notícia para o dólar e aí pode criar o dólar pode se desvalorizar. Então, sempre que você quiser entender melhor sobre uma notícia, é só você vir aqui, clicar em cima lá no calendário em qual notícia você quer entender melhor. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, PIB dos Estados Unidos. Aí você vai ter toda a explicação aqui. Ó, PIB dos Estados Unidos, Produto Interno Bruto, trimestral. Aí basta você ler aqui. É importante você ter essa dedicação, principalmente agora no princípio, e depois você já entendeu, você não vai precisar fazer isso aqui sempre. Mas é claro que nessa fase de aprendizado é importante você dedicar aí um tempo para entender essas questões, até para que quando você identificar esses eventos no calendário econômico, você saiba pelo menos o básico que cada um deles significa. Existem os horários onde acontecem as principais notícias. Isso vai depender, claro, do seu fuso horário, do país onde você está e de acordo com a moeda que está ali acontecendo o evento econômico. Por exemplo, no dólar, normalmente as notícias de alto impacto pelo horário de Portugal, no GMT0, acontecem entre 1h30 da tarde e 3 da tarde. Normalmente é entre esse horário que acontecem as notícias de alto impacto. Pode mudar esse horário aqui para 1 hora a menos, dependendo do horário de verão americano. Então ali no TradingView a gente consegue ver isso certinho e no Investing também sempre é atualizado. Mas é só para você ter uma noção aqui. Pelo horário do Brasil, as notícias de alto impacto normalmente acontecem entre 10h30 da manhã e meio-dia. A gente está aqui no GMT-3. Aí muda também de acordo com o horário de verão. No euro, entre 7 da manhã e 10h30 da manhã, em Portugal. No Brasil, entre 4 da manhã e 7h30 da manhã. Então é bem cedinho que acontece as notícias de alto impacto no euro, considerando aqui o fuso horário do Brasil. No JPY, as notícias de alto impacto acontecem entre 11h50 até 4h50 da manhã, no horário de Portugal. Aqui no Brasil, 8h50 da noite até 1h50 da madrugada. E assim por diante, aqui na Libra, no franco suíço, no dólar canadense, no dólar australiano e no dólar neozelandês. Então você tem essa tabelinha aí também para baixar e analisar. E a melhor maneira de não perder e de não ficar perdido aí quando vai acontecer um evento é criar o alerta sobre as notícias mais importantes. Eu vou te mostrar agora como é que faz. Eu gosto de usar o aplicativo do Investing.com para criar os alertas das notícias que eu quero monitorar. Então, acredito que você já baixou aí no seu smartphone, tem disponível aí para Android e para iOS. Vou abrir aqui o aplicativo e aqui na barra de ferramentas aqui embaixo você vai clicar nessa opção mais e vai procurar por calendários. É aqui nessa opção que você vai clicar. Aqui a gente já tem então o calendário econômico para essa semana. A gente tem a opção aqui amanhã de ver a lista de todas as notícias para essa semana de acordo com o filtro. Para você criar o filtro aqui dentro do aplicativo, é só clicar aqui nesse funil. Para selecionar os países que você quer monitorar, clique em personalizar e aí você seleciona os países. Eu deixei esses aqui. São os principais aí relacionados aos pares de moedas majors. Mas tem outros aqui também. Você pode remover ou adicionar. Feito isso, aqui na parte de importância eu coloquei
apenas as notícias de alto impacto, as notícias 3 touros. E eu já tenho os meus alertas. Se eu vim aqui em mais, deixa eu mostrar para você. Aqui em cima tenho alertas. Vou abrir aqui, ó, ver central de alertas. E vou procurar aqui em eventos econômicos. Então eu já tenho uma lista aqui dos alertas que eu criei. Você pode criar aqui pelo aplicativo ou direto pelo site também. Tem lá o íconezinho desse sininho que você também consegue fazer. Então são esses os alertas que eu tenho configurados aqui no meu aplicativo. Todos para o dólar e são os mais importantes e que eu gosto de prestar atenção nessas notícias, nesses eventos econômicos. Então como que você vai criar esse alerta? Vamos voltar lá em calendários, clicar em mais, calendários. E aqui você vai digitar o nome desse anúncio econômico clicando aqui nessa lupinha aqui em cima, nessa barra de pesquisa. Eu deixei uma colinha aqui para você com essas notícias que você pode estar configurando para o dólar, configurando o alerta. Você vai digitar exatamente como está aqui nessa colinha. Por exemplo, se você colocar aqui PMI industrial, PMI industrial. Você já vai ver aqui a opção dos Estados Unidos, PMI industrial, que é o índice de atividade de gerentes. Então nós vamos clicar aqui para conferir. Clicou, tá aqui, ó, PMI industrial, índice de atividade de gerentes de compras industrial do ISM. Mas se você clicar aqui em ler mais, você vai ter todo a explicação sobre como é que funciona esse índice, né? O índice PMI. Aí tem o histórico, exatamente como você já viu lá direto no site. Se você quiser clicar aqui em exibir mais, você vai ver o histórico dessa notícia. O meu já está configurado aqui, ó. Você vai clicar nesse sininho e você vai colocar se você quer que ele te avise todos os meses de forma recorrente ou apenas uma vez só. Eu já deixo aqui recorrente. Enviar a notificação. Então você vai receber a notificação aqui no smartphone e o lembrete. Você quer que essa notificação aconteça 15 minutos antes, 30 minutos ou 60 minutos antes desse anúncio. Vou deixar aqui, por exemplo, 30 minutos. Clicar em salvar. Pronto. Já tem o alerta criado. E assim você pode fazer para as demais. Então você vai sempre vir aqui nessa lupinha. Vai clicar aqui nessa lupa. E vai digitar o nome exatamente como está aqui. Para você poder ter os alertas dessas principais notícias do dólar, que são essas aqui. É assim que eu deixo configurado aqui no smartphone. E aí, se você quiser configurar também para os outros pares de moedas, você já sabe como fazer. Ou você pode diretamente, quando identificar aqui no calendário econômico, imagine que você está observando essa semana e você quer criar um alerta para, vamos pegar aqui essa notícia aqui do petróleo bruto. Por alguma razão você está negociando um ativo que está envolvido aqui com esse tipo de anúncio. Então é a mesma coisa, você abre e você clica aqui no sininho e aí você pode configurar e clique em criar. Pronto, o alerta vai ficar salvo. Se você for lá em alertas, ver central de alertas, eventos econômicos, você já pode ver que esse já foi adicionado. E quando você quiser desativar o alerta, basta você selecionar aqui a ligar ou desligar essa opção. Então aqui pelo smartphone esse é o caminho. Recomendo que você salve os alertas para essas notícias aqui do dólar, que sem dúvida são as mais impactantes. A gente não consegue salvar alertas com relação a discursos de presidentes e algumas outras questões de bancos centrais que não tem datas fixas definidas. Aí você tem que realmente acompanhar pelo calendário econômico e quando surgir a data, aí, se tiver a possibilidade naquele mês, você salva o alerta. Agora aqui pelo site, se você estiver com a sua conta logada, você já vai ver aqui o íconezinho do alerta nas notícias que você já tem configurado. Fica sincronizado o site com o aplicativo. Se eu quiser criar um novo alerta aqui, por exemplo, decisão da taxa de juros no euro.
Então eu vou passar o mouse aqui em cima, eu já consigo ver o ícone aqui para criar alerta. Eu vou clicar aqui e aqui eu consigo então colocar uma vez, recorrente, enviar notificação 30 minutos antes da notícia. Ele vai enviar aqui pelo site e também pelo aplicativo. Vou clicar em criar, pronto. Agora a decisão de taxa de juros no euro também está aqui com um alerta. Como é que eu faço para gerenciar os alertas? Aqui em cima você vai vir nesse ícone, não vai aparecer nada aqui, você vai clicar em central de alertas. E aqui em central de alertas, alertas de eventos econômicos, você consegue ver todos os alertas que você já tem configurados aqui no investing.com. Feito isso, você pode aqui editar, ligar, desligar, enfim, configurar aí sempre como você preferir e achar melhor. Para editar, basta clicar aqui, ó, e você faz as alterações necessárias. Se quiser remover, eu não quero esse daqui. Clica aqui na lixeirinha, apagou, pronto. Vai ficar aqui os alertas configurados. Então você pode criar aí a sua lista de alertas que você quer acompanhar. E aqui vai estar sincronizado o site com o aplicativo no smartphone. Agora, o que nós podemos fazer nesses dias em que acontecem os anúncios de alto impacto? Você já aprendeu o que é, como identificar, configurar o calendário econômico e, na prática, o que dá para fazer? Existem algumas abordagens diferentes, tem aqueles que defendem que nesses dias você deve evitar entrar em operações, outros dizem que alguns minutos antes e alguns minutos após você deve ficar de fora. Eu, particularmente, não deixo de entrar em uma operação e executar as minhas estratégias porque naquele dia vai acontecer algum evento econômico. Pelo contrário, eu gosto desses dias porque eu sei que ali vai ter volatilidade, o preço ele vai andar de fato. Então, como que eu aproveito essa informação e analiso um evento econômico para poder adaptar as minhas estratégias? Uma das abordagens eu uso para limitar perdas. Por exemplo, se eu estiver em uma negociação em andamento e a notícia de alto impacto sair contra o meu stop loss, eu encerro a operação manualmente antes que o preço alcance, visando diminuir a perda. Então imagina que em um dia que vai acontecer uma notícia de alto impacto, eu estou operando, na minha estratégia deu uma oportunidade para vender, eu vou vender, não vou deixar de entrar, porque vai acontecer uma notícia. Então eu executo a venda e vou aguardar. Eu já sei que, por exemplo, 10h30 da manhã vai acontecer uma notícia de alto impacto. Então eu vou ficar atento a isso ali no calendário econômico para ver o resultado. Se eu entrei aqui com uma venda, se a notícia, no momento em que ele for anunciada, ela sair contra esse ativo que eu estiver negociando e for desfavorável ao ponto de que eu sei que o preço vai começar a disparar para cima, então imagina que sai a notícia, o preço já começa a ir contra o meu stop loss, porque a notícia foi negativa nesse contexto. Eu não vou esperar o preço chegar lá no stop loss, eu já encerro essa operação manualmente, não vou aguardar ele chegar lá e atingir. Então já posso limitar a perda antes, uma vez que eu já identifiquei que a notícia foi desfavorável à minha operação. Então já posso sair aqui mesmo, quando sai a notícia, eu vejo que o preço começa a ir contra, eu já encerro essa operação que eu estava em andamento. Não vou esperar atingir o stop loss. Uma outra forma é maximizar os ganhos. Então a lógica seria o contrário. Se eu estiver com uma negociação em andamento e a notícia de alto impacto sair favorável ao meu take profit, eu removo o take profit para aproveitar a volatilidade e potencializar o lucro. Imagina que eu estou aqui com uma operação de venda, tenho lá o meu take profit, e eu olho o calendário, recebo ali um alerta de que vai acontecer uma notícia de alto impacto. Eu vou ficar acompanhando ali, observando. Se eu observo quando sai a notícia, que é uma notícia favorável à minha operação, para que eu vou deixar o take profit ali fixo? Se eu sei que aquela notícia pode gerar um impulso enorme. Então eu já removo o take profit, sai a notícia, eu vou aguardar, aproveitar o preço, fazer todo o impulso e contra ali, ir a favor da minha operação, e eu vou gerenciar esse lucro de outras formas. Não vai ser através de um take profit fixo.
Então eu vou gerenciar e ver quando o preço vai começar a perder força e aí eu vou encerrar a operação. Então nesses dias eu consigo maximizar ainda mais os meus alvos. Eu estava buscando aqui, por exemplo, 2 para 1. Nesse dia eu posso chegar a conseguir 5 para 1, 10 para 1, dependendo de como a gente observar ali que o preço ele vai começar a se comportar. E uma outra forma seria especular em alto risco. Aqui eu já não recomendo para quem está iniciando. Isso aqui é para quem já tem prática, já está avançado aí nas negociações e inclusive já está ganhando dinheiro no mercado. Por quê? Você pode ter uma conta de negociação específica para negociar notícias. Especulação pura. O dinheiro desta conta é um dinheiro próprio para isso. Valor que eu posso perder sem comprometer minha conta principal. Então posso abrir uma conta ali só para negociar notícia, para especular nessas notícias de alto impacto. Então, por exemplo, eu vou ficar aguardando ali quando sair o anúncio. Se eu vejo que aquele anúncio tem potencial para fazer o preço disparar para cima, eu posso executar uma compra, colocar ali o meu stop loss em um risco que esteja ajustado ao tamanho da minha conta e eu vou especular que aquele preço vai subir. Se a notícia sai contra negativa e eu sei que ela pode impulsionar aquele preço para baixo, eu já executo uma venda. Isso é uma forma. Existem outras estratégias também que podem ser usadas para negociar notícias, mas nesse caso a recomendação seria ter uma conta específica para fazer esse tipo, porque negociar nesses momentos tem algumas implicações, inclusive eu vou passar para você algumas formas como você pode negociar notícias e as atenções que você tem que ter a isso, porque nesses momentos começa a ter problema de slip page, o spread fica mais alto, acontece muitas violinadas, então não é um tipo de negociação recomendada, principalmente para quem é iniciante. Vou usar como exemplo o EURUSD, um gráfico de 5 minutos, na sexta-feira, dia 3 de novembro, primeira sexta-feira do mês. Sabemos que vai acontecer um anúncio do payroll, o NFP, às 9h30 da manhã, pelo horário do Brasil, e 12h30 no horário de Lisboa. O que eu posso fazer quando eu sei que vai acontecer uma notícia como essa e eu estou ali próximo daquele horário? Eu posso decidir ficar de fora, mesmo que eu encontre aqui alguma oportunidade para comprar ou vender, não fazer nada e aguardar acontecer o anúncio para depois tomar alguma decisão. Ou eu posso, caso a estratégia que eu esteja usando dê um sinal para comprar ou vender, eu entrar, mas aí eu tenho que estar com disponibilidade de tempo para depois estar acompanhando o anúncio em tempo real. Senão não faz sentido você entrar se você não vai poder acompanhar o resultado do anúncio. Então vamos imaginar aqui que por alguma razão, independente de qual foi a estratégia, só mesmo como exemplo, aqui gerou uma oportunidade para você comprar um pouco antes de acontecer o anúncio. Você colocou um alvo lá de 2 para 1. Vamos colocar aqui 2 para 1. Aqui seria 8h20 da manhã pelo horário do Brasil. Eu imagino que você entrou aqui com uma compra e vai acontecer daqui a 1 hora o anúncio do NFP. O preço começa aí a favor um pouco, depois volta contra a sua operação. E a gente sabe que antes de uma notícia de alto impacto, o mercado tende a ficar assim, lateralizado. Isso é comum acontecer. Por isso que muitos decidem nem operar durante esses momentos. Quando vai se aproximando, já vai começando a ficar um pouquinho mais agitado o mercado. Aí aqui nesse ponto são 9h25, a gente sabe que o anúncio vai acontecer exatamente às 9h30 e nós estamos aqui com um alvo de 2 para 1. O que eu posso fazer? O que eu entendo aqui nesse momento se eu estou em uma operação e está próximo já, na próxima vela já vai acontecer o anúncio econômico? Eu já sei o seguinte, que aqui é o EURUSD, se a notícia for positiva para o dólar, o preço aqui ele vai cair, ele vai disparar e vai atingir o meu stop loss. Então, eu vou ficar atento lá no calendário econômico. Se a notícia, o resultado aqui for positivo, eu nem preciso esperar o preço atingir o stop loss, já vou sair dessa operação antes, vou limitar a perda. Para que eu vou esperar ele atingir?
Por outro lado, se o resultado for negativo, como aconteceu aqui, ó, a projeção era 180 mil e o resultado saiu 150. E além disso, outras notícias de alto impacto no dólar também saíram às 9h30 da manhã, todas elas negativas. Então eu já sei que aqui a chance é do preço disparar. Se eu estou com um take profit fixo aqui em 2-1, eu vou remover isso daqui antes de sair o anúncio. Eu não quero correr o risco do preço disparar e já atingir o meu stop, meu take profit, meu alvo, sendo que há potencial dele ir muito além. Então eu já removo aqui o take profit fixo e vou deixar, já que eu corri o risco de entrar em uma operação antes de um anúncio de alto impacto. Eu sei que eu posso, em questão de segundos, perder essa operação. Se a notícia for favorável para o dólar, o preço vai disparar, vai pegar uma stop loss e tem chance também, tem risco dele nem conseguir pegar no nível correto. Às vezes acontece uma derrapagem e eu tenho que já assumir esse risco, que o prejuízo aqui pode ser ainda maior do que onde eu coloquei o stop loss. Às vezes o preço ele vem com tanta força, tão agressivo, que não dá nem tempo de encerrar a ordem aqui. Ele já pega e às vezes tem uma derrapagem, você acaba tendo até um prejuízo maior do que o definido. Porém, se a notícia ela for prejudicial para o dólar, que foi o que aconteceu, eu não tenho nenhum take profit fixo aqui. Eu vou deixar o preço ir até onde for. E vamos ver o que aconteceu então. A gente já sabe que o resultado ali foi negativo para o dólar. Olha só, o preço disparou. E aí eu vou ficar acompanhando. E só vou sair dessa operação. Deixa eu ver qual o resultado já está gerando aqui. Ó. Eu arrisquei 1, já estou com quase 7-1. Arrisquei 1, estou ganhando 7 vezes mais do risco que eu estava correndo. Aqui já chegou a 7,5. E eu posso começar a pensar em sair da operação quando uma vela encerra abaixo, né? Encerra com uma vela de baixa. Ou eu posso usar outros métodos, como usar uma média móvel e definir, ó, só vou sair dessa operação agora quando uma vela encerrar abaixo, rompendo a média móvel de 10 períodos, de 8 ou de 5 períodos. Ou usar outros métodos que eu ensino na parte mais avançada aqui do nosso treinamento de como você pode gerenciar esse tipo de operação. E vamos ver o que aconteceu a partir daqui. O preço veio, subiu ainda mais. Aqui já gerou um retorno já passou de 8-1. Quer dizer, uma coisa extraordinária. Só que você já poderia já estar satisfeito, sair da operação. Ele conseguiu chegar até... Vamos ver aqui. Deu um retorno de 9-1. Você arriscou 1 para ganhar 9 vezes mais. Se você tivesse saído exatamente aqui nesse ponto, né? Que seria difícil. Normalmente você iria observar esse tipo de vela aqui e já ia pensar em sair da operação. Vamos ver até onde ele foi e quando ele começou a... Aqui, ó, nessa vela ele encerrou abaixo da média móvel, que poderia ser também um outro ponto de saída. Seja sair da posição por completo ou uma saída parcial. Então, sim, existem várias formas de você gerir esse tipo de movimento. Agora, o interessante é isso, quando acontece uma notícia, se você estiver em uma operação, se ela vir contra, sai antes, não espera pegar o stop loss. E se ela for a favor, não deixa nenhum take profit fixo, deixa o preço disparar e aproveita o momento.